Olá meus amigos, toda vez que eu começo um vídeo aqui no canal, praticamente eu me apresento como seu amigo Jean Tozetto. Eu sou arquiteto e escritor e você que já me acompanha há algum tempo deve estar cansado de saber que eu sou arquiteto, não é mesmo? Mas estamos no Brasil e eu queria dizer que o Brasil é um país das oportunidades. Por mais que as pessoas reclamem desse país, são poucos lugares no mundo onde existe mobilidade de classe, mobilidade social, onde existe progresso, nem que seja de uma geração após a outra. Por que eu falo isso? Porque eu não sou filho de arquiteto, eu não sou neto de arquiteto. O meu pai fez carreira numa multinacional e o meu avô, o pai do meu pai, ele foi marceneiro nos anos 30, 40, 50, 60. E naquela época, o marceneiro tinha que ser serralheiro também. Ele tinha que saber trabalhar com tudo que envolvia madeira. O meu avô, ele teve uma oficina de marcenaria e serraria, e ele também vendia componentes de madeira na cidade de Caçapava. Eu tenho um livro aqui, ó, livro de contas correntes, do ano de 1946. Olha que interessante. E cada página tem o nome de uma família e os componentes que essa família comprava na loja, na oficina do meu avô, o Aníbal Tozetto. O meu outro avô, também ele era marceneiro, o Ernesto Mantei. E o pai da minha mãe, ele trabalhava na região de Santa Rosa, numa oficina que consertava e fabricava implementos agrícolas. Mas ele mexia com tudo, ele fazia cadeira, fazia mesa, fazia armários, e eles eram polivalentes, tanto o meu avô Ernesto como o meu avô Aníbal, né? O Aníbal em Caçapava, o pessoal dizia que ele praticamente cobriu a cidade durante uma época. Ele fornecia caibros, ripas, tesouras, e ele tinha equipe para montar os telhados, né, no Vale do Paraíba. Além disso, meu avô também fabricava portas e janelas em escala artesanal, não em escala industrial. Então, o meu avô, os meus dois avós, eles tinham uma família numerosa, vários filhos, e tinha muita dificuldade na época para dar condições dignas para todo mundo, mas felizmente os dois foram vencedores nesse quesito. E os meus tios, as minhas tias, felizmente todo mundo se encaminhou bem. Meu pai, como eu já disse, trabalhou em fábrica e ele pôde me pagar uma bela faculdade de arquitetura. E quando eu me formei, comecei a fazer meus primeiros projetos. Fui visitar meu tio Dário, que também é marceneiro, e ele me disse o seguinte: Jean, você só vai ser um arquiteto completo no dia que você projetar uma poltrona. Porque projetar casa é fácil, projetar loja é fácil. Quero ver você projetar uma poltrona e ela ficar confortável e ficar bonita. E eu fiquei com isso na cabeça por um tempo, né? A vida tem as suas urgências e você vai resolvendo todas à medida do possível. Chega uma época que você precisa enfrentar aqueles desafios que as pessoas te colocaram no passado. E chegou o momento que eu tive que projetar a minha poltrona. Então eu pensei no seguinte, diante das várias visitas que eu fazia em obras, como é que eu poderia projetar um móvel que pudesse usar componentes simples, que qualquer servente de pedreiro poderia compreender e até fabricar a própria cadeira. Eu comecei a olhar para os componentes que o meu avô vendia e prestei atenção no ripado. Vou contar a história direitinho disso depois, porque o princípio da minha poltrona foi baseado no pergolado que eu tenho aqui em casa e que eu vou mostrar para vocês agora. Então, meus amigos, eu estou aqui no jardim da minha casa, onde fica também o meu escritório. Faz muitos anos que eu trabalho com home office. Muito antes da necessidade, eu já tinha disciplina para trabalhar em home office. Eu estou mostrando para vocês a casa do meu vizinho, que eu tive o prazer de projetar aqui no Jardim Europa, em Paulínia. Vou recuar um pouquinho para vocês perceberem que eu estou aqui sob as pérgolas do meu pergolado. Nós estamos repintando ele, usando aquela tinta bate-pedra
para impermeabilizar as peças de madeira. E eu também coloquei o que a gente chama de sombrite, que é essa tela que protege o madeiramento também e deixa passar apenas 50% da luz. Mas a estrutura do meu pergolado, os pilares são feitos com pares de vigas. As pilastras não são sólidas, maciças, elas são pareadas e dá esse efeito sanduíche, né? Nós temos aqui na esquerda e na direita duas vigas de 5 por 16, se eu não estou enganado, se eu lembro bem. E nós temos aqui algumas peças para ajudar no travamento. Aqui nós tiramos o gancho para pendurar a rede, vamos colocar de volta. E vocês podem ver que o vigamento principal que recebe as pérgolas atravessa entre esses dois caibros que compõem os 4 pilares que eu tenho aqui. Olha que vigona bonita. Olha a tela. Pergolado é um espaço gostoso. E esse princípio do pergolado eu usei no projeto da minha poltrona, que eu vou mostrar em breve para vocês. Como eu estava dizendo, eu queria usar um componente que fosse muito comum, que pudesse ser encontrado facilmente. E eu escolhi usar o perfil da ripa. O ripamento que é usado nos telhados das casas com telhado aparente, ele recebe as telhas de concreto ou de cerâmica. E esse ripamento ele descansa em cima de caibros, os caibros descansam nas terças e as terças interligam as tesouras de um telhado. E o perfil da ripa, o perfil clássico é 2 centímetros por 6, né? Com o tempo as pessoas foram fazendo economia, eu já vi ripa de 1,5 por 5, 1,5 por 4,5, mas o perfil tradicional da ripa é 2 por 6. Então todas as peças dessa poltrona usam ripas de 2 por 6. Eu vou tirar aqui a almofada um pouquinho. Então, essa aqui foi a primeira poltrona que eu fiz. Ela é composta unicamente por esse tipo de perfil. Todo o espaçamento entre as peças também é de 2 centímetros, de modo que eu não tenho medidas muito diferentes. E aqui eu vou mostrar o detalhe, que é o mesmo que acontece na estrutura de um pergolado, que são as pilastras com 2 peças separadas e elas compõem um sanduíche onde é feito o travamento do conjunto. E para aumentar o conforto da pessoa na hora de sentar, eu também projetei esse estofamento, essas almofadas com essas 3 tiras de couro. Inicialmente seria de couro, é couro sintético. E essas almofadas saem do móvel, tá? Elas são abotoadas na madeira. Ó, tô aqui embaixo da poltrona para vocês verem como funcionam os botões. São botões de pressão, onde as tiras de couro sintético são afixadas no móvel, né? E elas são costuradas nessa almofada. E eu fiz uma pesquisa ergonômica para encontrar a inclinação correta do encosto numa relação harmônica com a inclinação do assento. E eu encontrei o grau que eu julguei o mais correto para poder forçar a pessoa a sentar na postura correta. Então, a viga que recebe o assento, ela conforma essa diagonal que liga os 2 pés desse lado da cadeira. A mesma coisa do outro lado. E o vigamento do encosto descansa também nessa viga, repetindo o princípio dos pares dos caibros nas pilastras do móvel. Aqui nessa peça que faz o braço da poltrona, foi a única concessão que a gente fez para tirar o perfil, né? A gente tirou um pouquinho dos 6 centímetros, ele veio para 4 centímetros, para poder conciliar o encaixe do encosto e do assento no conjunto.
Aqui nós temos uma visão posterior da poltrona. Eu projetei ela no mesmo programa que eu uso para projetar residências e fábricas, né? Um programa de CAD. Usei também o SketchUp para fazer a maquete eletrônica dessa poltrona. E para executar o protótipo, eu não tinha habilidade para fazer sozinho, vou confessar isso. Eu pedi ajuda para o meu amigo, o marceneiro Doni Grandini. Olha que coincidência, eu projetei a casa dele já tem uns 20 anos, nós somos quase vizinhos. Então a gente fez um primeiro estudo em MDF, que é um tipo de madeira reaproveitada, prensada. É quase uma madeira sintética, ela fica acinzentada. A gente fez um protótipo em MDF para fazer as correções necessárias para poder construir o móvel com a madeira definitiva. Que madeira que a gente escolheu? O Jequitibá rosa, porque a árvore do Jequitibá rosa é a árvore símbolo do estado de São Paulo, e nós estamos no estado de São Paulo. Enfim, é uma madeira bonita, uma madeira resistente, e ela combina resistência com leveza, não é um móvel pesado. E assim, finalmente, depois de muitos anos, eu realizei uma espécie de um sonho que eu tinha de projetar um móvel, né? Esse móvel ficou aqui na sala da minha casa. Na época que eu projetei essa poltrona, já tem alguns anos, eu coloquei fotos dela no meu site, no meu perfil no Instagram, e dizendo que eu estava aceitando encomendas, que seriam cadeiras artesanais, seria uma produção artesanal. Mas como o foco era ser arquiteto e eu já estava começando a escrever livros, eu não tinha como dar uma atenção para esse projeto. Fui deixando ele, fui curtindo a poltrona aqui em casa mesmo. Eis que um dia eu recebo a visita de um executivo de uma empresa. Ele veio aqui para um outro assunto, era uma reunião de negócios. E esse executivo naquele dia estava com as costas doendo, ele estava enfrentando um problema de má postura, e ele estava com dores quase crônicas nas costas. E eu falei para ele, ó, tem uma poltrona aqui que induz a pessoa a sentar com a postura correta. Ele sentou na poltrona, meio incrédulo, não queria acreditar muito, e ele encaixou na cadeira. Ele se sentiu confortável, e a dor momentaneamente parou naquele instante. Ele ficou assim, maravilhado com a cadeira. Ele queria levar a cadeira embora na mesma hora. Ele já queria ligar para alguém, fazer o carreto para ele. Eu falei assim, não, essa cadeira aqui é minha, é um protótipo. Foi a primeira que eu fiz, não tenho como me desfazer dela. Mas se você quiser, eu posso construir uma para você. Ele topou na hora, ele nem perguntou preço. E aí eu disse o seguinte, antes de fazer a segunda cadeira para você, me deixa fazer uns aprimoramentos, porque tudo pode ser aprimorado, você não acerta 100% na primeira vez, tá? E foi assim que eu fiz. Vou mostrar para vocês agora o segundo projeto que eu desenvolvi baseado no primeiro. Então, meus amigos, esse aqui é o protótipo da segunda poltrona que eu projetei, que é uma evolução daquela primeira que eu já tinha mostrado para vocês. Nesse protótipo, eu abri mão de ser radical com um perfil de ripas de 2x6, mas eu não abri mão da dualidade de trabalhar com peças pareadas. Então, tanto no encosto como no assento, eu trabalhei com grandes peças em pares. Ficou interessante, tá? Esse aqui é um protótipo em MDF que a gente pintou de preto acetinado recentemente. O princípio da estrutura dos pés é o mesmo, né? São as duas peças que fazem um sanduíche com as travessas, mas a gente optou por estreitar a distância entre os braços para deixar a poltrona quase que abraçando o seu usuário. A gente levantou um pouquinho também a altura do braço. No caso da entrega definitiva, eu aumentei mais 2 centímetros, porque cada centímetro na ergonomia faz muita diferença. Enquanto a primeira poltrona parecia um cubo, ela tinha um quadrado na base, na altura e na outra dimensão,
essa poltrona é um pouco mais regular. A relação do assento é diferente em relação ao encosto. O assento dessa poltrona é maior e dá mais conforto para quem tem o joelho próximo do assento. Essa aqui é a visão posterior da poltrona. E aqui nesse take aqui dá para ver as duas, tá vendo? O protótipo da segunda versão, ali no canto esquerdo a poltrona original. As duas para mim ficaram belas. Minha opinião é suspeita porque eu sou o pai delas, né? O criador delas, em parceria com o Doni Grandini, lógico. Mas eu tenho muito carinho pelas coisas que eu faço. Eu pensei, mas não fiz ainda, nesse detalhe aqui, colocar aquele adesivo de luminoso, de reflexo luminoso vermelho que a gente vê em caminhão e bicicleta, para deixar um detalhe a mais, mas a poltrona do jeito que ela tá já me serve bastante. O estofamento dessa poltrona também é diferente. Eu mudei a ideia, desisti de deixar ele fixado na poltrona mediante parafusos ou botões de pressão, e eu projetei uma almofada em peça única, dobrável, entre o assento e o encosto. Ela tem essa opção com as tiras centrais negras, né? Escolhi um tecido com textura, é uma textura meio que imita um concreto queimado. Desse lado aqui, ela é puramente cinza, o concreto em seu estado mais natural possível. Então a gente pode colocar a almofada aqui na poltrona, ela se encaixa perfeitamente, sem dificuldade. Eu prefiro usar com a versão das tiras negras centrais. Acho que dá um casamento maior com o móvel, né? Também as almofadas replicam o conceito das peças pares, né? Elas trabalham em 4 almofadas, 2 pares, e no sentido oposto em relação ao que temos no MDF aqui na base. E assim a gente termina a apresentação das nossas duas poltronas que nós temos em casa. Não é todo mundo que projeta o próprio móvel, mas eu tive esse prazer. Além de projetar os próprios móveis, no caso duas poltronas, tive o prazer de projetar minha própria casa. Esse é um benefício que pouca gente tem e eu tenho que reconhecer que é muito bom, é muito gostoso. Quem não pode projetar precisa contratar, e é para isso que servem os arquitetos e os designers. E o que eu posso falar dessa experiência que eu tive ao longo desse tempo? Que não é fácil projetar uma poltrona que vai casar ergonomia, conforto, funcionalidade com a estética. É muito difícil. É um desenvolvimento que leva tempo e, lógico, tudo pode ser aprimorado. E é por isso que eu admiro as pessoas que fazem carreira nesse sentido. Nós temos um profissional muito interessante no Brasil, que talvez não seja tão valorizado como deveria ser, que é o Percival Laffer, que é o designer principal da Laffer, que por muitos anos fabrica móveis e por um tempo fabricou o automóvel MP Laffer, que felizmente eu tenho uma unidade na garagem. E uma poltrona como essa, ela é muito indicada para você fazer a leitura de um bom livro, porque você vai se concentrar na história, esquecer do resto e ter um momento de prazer. Eu vou tomar a liberdade de apresentar alguns livros para vocês relacionados ao tema do design. Como eu estava falando do MP Laffer anteriormente, eu vou mostrar para vocês o primeiro livro que eu escrevi, que é justamente para contar a história do MP Laffer, fabricado por uma fábrica de móveis, a Laffer. Mas esse livro aqui não é só sobre o carro, eu falo também das outras criações da Laffer. Eu vou mostrar algumas para vocês aqui, para vocês terem uma noção de como foi feito esse trabalho.
E quando a gente quer mostrar uma página aqui, ela aparece na hora H. Dá uma olhada aqui. A Laffer foi a empresa que desenvolveu o primeiro sofá-cama que você conseguia mudar a posição dele apenas pisando num pedal. Foi uma patente importante da empresa. Aqui está o primeiro móvel que o Percival Laffer projetou, a primeira cadeira, a primeira poltrona, é a MP001. E eles fizeram uma carreira brilhante nos anos 60, 70, um móvel que ganhou prêmio na época, uma mesa e cadeiras que podem ser usadas em apartamentos diminutos. Só que nos anos 60 não existia problema de espaço em apartamento, né? Eles foram visionários. A Laffer fez a patente do primeiro orelhão. Enfim, esse livro aqui, ele é um livro que você pode encomendar diretamente comigo. Ele não está disponível mais em livrarias. Somente a versão eletrônica que você pode encontrar na Amazon. Vou mostrar um livro também que me motivou um pouco para desenhar minha própria poltrona, né? É o livro da Sakaro, é uma empresa do Rio Grande do Sul que eles têm lojas de móveis em algumas cidades da região sul, estado de São Paulo. E esse livro você não encontra em livraria. Ele é um presente que a própria loja oferece para os seus clientes e para alguns arquitetos, porque ela faz a divulgação do trabalho dessa maneira, né? E aqui você tem um livro bem ilustrado também, contando a história da família, como começou a ideia de fabricar móveis, como eles contrataram designers para aprimorar a fabricação das suas principais peças. E é interessante como as pessoas podem fazer uma bela carreira somente projetando móveis. Aqui eu tenho algumas fotos para mostrar para vocês, porque se tem uma coisa que eu gosto é de livro. Olha a fachada de uma loja Sakaro aqui. É uma marca muito bonita, interessante e tem os princípios que a gente compartilha. Ó, mais um pouco de móveis para vocês. Interessante. Quero mostrar também o livro do Antônio Demitri. Ele foi um designer que trabalhou na Laffer também. Na capa desse livro tem uma poltrona que ele desenhou. Esse livro chama Na Prática, a Teoria é Outra, da editora Senai São Paulo. Esse livro eu acredito que você consegue encomendar, pelo menos nas grandes lojas. Recebi um autógrafo do Demitri. Ele trabalhou também no projeto do MP Laffer, trabalhou com design automotivo. Aqui tem algumas peças que ele projetou também. Designer brasileiro que merece o nosso reconhecimento. Aqui como é que era feito o projeto antigamente na prancheta, ó. Projeto de ônibus aqui, de carroceria. E para terminar a nossa conversa, que a nossa conversa se alongou demais já, né? Você já está querendo pular para outro canal, né? Não faz isso não. Espera para ver esse livro primeiro, o livro com a trajetória do Percival Laffer. Pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que é referência para mim em vários sentidos. E esse livro aqui é uma peça de arte nele mesmo. A capa tem aqui um baixo relevo e aqui você tem uma espécie de biografia. Aqui eu também tenho um autógrafo, fui no lançamento do livro. Aqui o jovem Percival. E os móveis que ele projeta são magníficos. Aqui tem um detalhe da primeira poltrona que ele projetou também. Estou improvisando aqui, mostrando os livros, né? Mas é desse jeito mesmo. Olha que bonito. Isso aqui é uma mobília premiada. E aqui nesse livro você tem a trajetória, né? Ao longo dos anos, são várias décadas de carreira, contando a história da fábrica, da loja. E aqui o MP Laffer projetado
pela equipe da Laffer, baseado no desenho clássico do MGTD. E esse livro aqui tem alguns croquis também. Todo arquiteto gosta de desenhar à mão livre. É um livro no qual também eu busquei inspiração para fazer a minha criação. Aqui é uma poltrona futurista, ó. E eu confesso que eu precisaria de dedicação total nesse ofício para poder me desenvolver, porque eu sei a dificuldade que é você projetar um móvel e ele ser novamente funcional, bonito e prático, e tem a questão também econômica. Vou mostrar mais um pouquinho aqui. Que é preciso ser equacionado, porque muitos artistas são criativos, mas de repente eles não têm o lado de empreendedor, eles não têm a praticidade para negociar suas criações. Essa é uma dificuldade. Talvez aqui tenha uma inspiração aqui para minha poltrona. Olha o perfil que interessante. Não foi intencional, pode ter sido algo implícito, do inconsciente, assim que muitas coisas são criadas. Então, meus amigos, muito obrigado para vocês que me acompanharam até aqui o final. Agradeço a você que se inscreveu no meu canal, que está crescendo devagar. E se você gostou dessa apresentação, ou se você viu um outro vídeo meu, que eu apresentei alguma casa, que eu apresentei algum livro, eu nunca peço isso, mas é bom a gente pedir de vez em quando, né? Para você compartilhar com algum amigo que tem um interesse parecido, para você colocar no seu grupo do WhatsApp, porque a gente vê tanta coisa no YouTube que, vamos ser sinceros, não serve para muita coisa, né? Então eu quero compartilhar algo positivo com vocês, e vocês podem me ajudar se inscrevendo no canal, deixando um comentário, fazendo uma pergunta, que vai ser um prazer para mim interagir. Um grande abraço e até a próxima!